a bem-aventurança de quem recebe o perdão de Deus. E o texto é um texto do Salmo de número 32. Então você que está com a sua Bíblia aí, pode abrir a sua Bíblia aí. No Salmo de número 32. Nós vamos ler do 1 ao 5. Salmo de número 32 é um salmo de Davi, do rei Davi. Do número 11, do versículo. Salmo de número 32, perdão. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Poxa, pastor, se Davi escreve isso, com certeza ele foi um grande homem que teve a sua vida e seu caráter ilibado. Nós vamos ver. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora olha só, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Trouxe muita aflição para a vida dele. Nós vamos ler bastante a Bíblia aqui hoje, tá? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão, de estio. Confessei-te o meu pecado, agora vai vir a confissão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos lá. Isso aqui é um salmo de Davi. E aqui eu dei o tema de a bem-aventurança de quem recebe o perdão de Deus. Você se considera uma pessoa bem-aventurada? Isso é para você pensar. Você tem certeza que seus pecados foram perdoados? Você não precisa falar nada agora, eu só quero que você pense. O que o rei Davi quis dizer com bem-aventurado? Bom, se você for ver o Salmo de número 1, o primeiro Salmo, está escrito assim, ó, só ouça. Bem-aventurado, começa com bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então vocês notaram que o primeiro salmo começa com a palavra bem-aventurado. As pessoas acham que bem-aventurado, ser bem-aventurado, perdão, traz um pouquinho d'água para mim, por favor. As pessoas acham que ser bem-aventurado é ser feliz. Mas o seu significado é mais amplo do que isso. Ser bem-aventurado significa que a pessoa desfruta o bem-estar em cada área da vida. Davi, autor de vários salmos, ele tem autoridade para escrever sobre o perdão de Deus, sobre o perdão divino. Porque Davi, ele viveu um verdadeiro inferno por causa dos seus desejos pecaminosos. E uma das coisas boas da Bíblia, que eu gosto muito, e que me fez acreditar, né? Lógico, tem o Espírito Santo te convencendo, trabalhando na sua vida, do que é o pecado, o juízo, o
Espírito Santo faz esse trabalho. Mas uma das coisas importantes que me fez acreditar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é que ela não esconde os erros dos homens de Deus. Ela não joga para debaixo do tapete. Obrigado. A Bíblia não esconde os erros dos homens de Deus. Ela escancara tudo. Nós vamos ver aqui. Ela não tenta mascarar, e a Bíblia não tenta fazer uma propaganda enganosa de nenhum homem de Deus. Isso me fez. Isso foi um ponto crucial para eu acreditar na palavra de Deus, na Bíblia. Então vamos relembrar a história do adultério e do homicídio do rei Davi. Vocês só precisam ouvir, não precisa nem abrir a Bíblia. Eu vou ler para vocês ouvirem. 2 Samuel 11, do 1 em diante. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, repete comigo, por favor. No tempo em que os reis saem à guerra. Quando eu peço para vocês repetirem algo que está no texto, é porque isso aqui vai ser dito depois, isso aqui vai ter importância. Enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, os reis saem à guerra. Porém Davi ficou em Jerusalém. Depois eu vou falar sobre isso aqui. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Ele era para estar na guerra. E andava passeando no terraço da sua casa, da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, provavelmente menstruação. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu. Ficou grávida. E mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia. O seguinte: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com o servo de seu senhor. Porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-o de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou o seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Irmãos aí da internet que estiverem porventura vendo, todas as vezes que a Bíblia traz aqui no Antigo Testamento pareceu mal aos olhos do Senhor, significa que o bicho vai pegar. O bicho vai pegar agora para Davi. Deus, ele vai perdoar, porque Deus perdoa. Mas Davi vai sofrer muito.
Com estas atitudes, Davi desagrada a Deus e ele transgride pelo menos uns 4 dos 10 mandamentos da lei de Moisés, da lei mosaica: adultério, homicídio, mentira, cobiça. Cobiçou a mulher de Urias. E vocês podem ler depois sobre os 10 mandamentos em Êxodo 20, versículo 12 ao 17, Êxodo capítulo 20, versículo 12 ao 17, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 ao 21. Então aqui a gente tem uma triste mancha na história do homem de Deus, Davi. E um dos grandes erros do rei de Israel foi não sair para a batalha. No tempo em que os reis saem para a batalha. Vocês leram isso comigo lá no começo do texto. Não saiu para a batalha, não foi para a batalha, né? E ficou em seu palácio, admirando a mulher do próximo. No caso, a mulher do seu servo, do seu soldado fiel. Urias não era qualquer soldado, não, tá? Urias, ele pertencia à tropa de elite de Davi. Então vocês lembram do verso 1 de 2 Samuel 11? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe. No tempo em que os reis saem à guerra. Repararam que o texto diz: no tempo em que os reis saem à guerra. Aqui começa o declínio, o pecado, a desgraça subsequente que viria sobre Davi e sobre toda a sua família. Porque isso aqui não vai vir sobre a vida dele, não. Vai vir sobre a família dele. Ela era para Davi estar batalhando e não adulterando. Entendeu? Era para Davi estar batalhando e não adulterando. Se existe algum pastor, algum líder que está me vendo agora pela internet e está vivendo em adultério, eu quero falar para você agora: Deus te levantou para batalhar as pelejas do Senhor, isto é, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e não para você ficar de safadeza com a mulher dos outros. Deus não te levantou para isso. Deus te levantou para pregar o Evangelho e não para ficar em adultério. Então, por conta do seu pecado, Deus mandou o profeta Natã até Davi para lhe contar uma historinha. Uma historinha. Natã, o profeta, foi mandado por Deus para contar uma história em que o próprio Davi, ouvindo a história, se condenará e colherá inúmeras consequências. Então nós vamos ler o que Natã disse a Davi. Olha, a historinha está aqui, ó. 2 Samuel 12, 1. Se você quiser acompanhar, abre 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para passar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã. Natã está contando uma história. Aí o rei Davi se ira ao ouvir a história. Viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Mal sabe que é ele mesmo.
digno de morte ao homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Agora vai vir Natã, o profeta. Então Natã disse a Davi: tu és este homem. Meu Deus do céu. Cara, olha só. Tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Vai começar aí agora. Primeira palavra contra a casa de Davi: não se apartará jamais a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa, isto é, da sua própria família, no meio dos seus familiares, o mal sobre ti. E vocês vão ver daqui a pouquinho. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol, porque tu o fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: aqui é um ponto que vale aprender com Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi não tentou mascarar. Davi não tentou ludibriar. Davi não tentou esconder a sujeira do pecado dele para debaixo da lei. Depois que Natã disse que este é o homem, que ele era o homem daquela história, Davi diz: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Confissão, perdão. Confissão acompanhada da saída, de parar, vamos dizer assim, da prática do pecado, perdão. Então, confissão e perdão vai andar junto. Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi não vai morrer. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, isto é, os povos que têm falsos deuses, agora estão blasfemando do Deus de Israel, por causa do Davi. Também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Olha aí, Davi não morreu, mas o filho dele vai morrer. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Essa criança morreu, irmãos. Tudo isso aqui que foi profetizado por Natã aconteceu. Tudo. Seu primeiro filho de Davi com Batseba morreu. A casa de Davi, ela foi flagelada, ela foi devastada pela violência, onde Absalão
filho de Davi, mata seu irmão Aminon. Natã falou que a espada não sairia da casa de Davi. Está aqui, ó, 2 Samuel 13:28, só escuta. E Absalão deu ordem a seu servo, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho. Eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E o servo de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu muro e fugiram. Detalhe importante aqui: Absalão mata o seu irmão Aminon. Quem sabe por quê? Vai ficar com o reinado. Usurpar o reinado. Para usurpar o reinado, ele vai fazer outra coisa. Vai matar todos os... Ele, Absalão, mandou matar Aminon porque Aminon estuprou Tamar. Isso aí. Forçou Tamar a se deitar com ele. Eles eram irmãos. Então vocês vejam que a profecia de Natã vai se cumprindo literalmente. Aí, agora eu vou entrar no que você falou. Aí, Absalão se deita à luz do dia com as concubinas de seu pai Davi. 2 Samuel 16, do 20 diante. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: o conselho de Aitofel: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Aqui, nesse ato de se deitar com as concubinas do seu pai Davi, Absalão está mandando uma mensagem subliminar para todo o povo de Israel: quem governa agora sou eu, não é meu pai. Vocês estão vendo? Todas as mulheres dele são minhas. Eu sou o rei. Era isso que Absalão estava querendo dizer para o povo. Depois Joabe vai matar Absalão. Em 2 Samuel 18:14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão. 3 dardos no coração de Absalão. Estando ele ainda vivo no meio do carvalho, e o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. E não vai parar por aqui não, irmãos. A profecia de Natã vai se cumprindo. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, ordena a morte de Adonias. Em 1 Reis, capítulo 2, 24. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joabe, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. Aí Adonias morreu também. Salomão também manda matar a Joabe agora quem vai morrer é Joabe. É um matando o outro. A espada não sairá da tua casa. Vocês lembram lá atrás a palavra que o profeta Natã disse? Está aqui, ó. Não tá, a espada não está saindo da casa de Davi.
1 Reis 2:29, e disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou a Joabe e assim me respondeu. E disse o rei: faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim, da casa de meu pai, o sangue que Joabe sem causa derramou. E assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou. E foi sepultado em sua casa no deserto. Então, como nós vimos até aqui, só tragédias e terror na família de Davi. Mas eu falei para vocês uma coisa, que Davi não escondia os seus erros. Ele não varria os seus pecados para debaixo do tapete. Ele os confessava. E sabe qual é o mal de muitas lideranças hoje, de muitos crentes? É que eles pecam. E eles permanecem em seus cargos de liderança como se não houvessem pecado. Como se não houvesse cometido nenhum delito contra o Santo de Israel. Eles adulteram, escondem da igreja, não falam dos seus pecados. Eles mentem, eles influenciam as pessoas com mentiras e não confessam isso como pecado. Eles cobiçam o que as pessoas têm, eles cobiçam casas, eles cobiçam carros, eles cobiçam as contas salariais, mandam fazer ofertas de sacrifício, dizendo que se a pessoa não der X mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil, o negócio dela vai à falência. E essas pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, não têm coragem de vir no púlpito e falar: eu fiz isso, eu pequei contra o Senhor. Tem que fazer como Davi, cara. Eu pequei contra o Senhor, e o Senhor será justo em me afligir. Vocês sabiam que quando eu peco, a minha oração é essa? Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que não te agrada, e o Senhor será justo em me afligir. A minha oração é essa. Deus está aqui. Então, homem e mulher de Deus, que tem coragem para pregar, que tem coragem para fazer a obra, que tem coragem também para adulterar, que tem coragem para mentir, para cobiçar, tem que ter coragem de vir à igreja, vir ao púlpito e confessar publicamente o seu pecado. Não tem que ter vergonha, porque não teve vergonha na hora de pecar, não teve vergonha na hora de mentir, não teve vergonha na hora de cobiçar, não pode ter vergonha na hora de assumir o púlpito e falar: eu pequei contra o Senhor, eu fiz isso. Estou confessando à igreja. A igreja quer que eu me retire durante quanto tempo? E deixa a igreja decidir. Deixa a igreja falar: nós queremos, pastor, que o senhor fique afastado da obra para que o Senhor lhe corrija. E o senhor volte daqui a 6 meses, 7 meses, 1 ano. Deixa a igreja decidir. E se afasta. Isso é papel de homem de Deus. Isso é papel de mulher de Deus. Quem não faz isso, para mim,
pastor André, ainda falta muito para eu vos considerar homens e mulheres de Deus. Para mim ainda falta muita coisa, muita coisa. Vocês estão lá no beabá da escolinha dos homens de Deus. Lá no beabá. Vocês estão lá no jardim da infância. Davi escreveu o Salmo 51, irmãos, confessando o seu pecado com Batseba. Vocês sabiam disso? Que o Salmo 51 é o pecado dele com Batseba, ele confessando o seu pecado? Olha aí. Salmo 51 está aqui, registrado. Tem misericórdia de mim, Senhor, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Olha aí. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso aqui virou música. Música de sucesso. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Olha a oração do cara. Olha o que ele escreveu depois de ter pecado com Batseba. Então ensinarei, olha agora, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Meu Deus do céu, cara, eu estava lendo isso aqui hoje. Isso aqui realmente é muito forte. Como vocês dizem, gostam de dizer. Isso é muito forte. Eu não gosto de dizer isso não. Estou falando agora, gosto de vocês. Mas isso aqui é muito forte. Se você reparou no versículo 13, após confessar o seu pecado e pedir humildemente por sua salvação, e pedir para que Deus não lhe retirasse o Espírito Santo, Davi escreve que ensinará aos transgressores, pecadores, pessoas como eu e vocês, os caminhos do Senhor. Para que assim como ele, Davi, se arrependeu, outros também se arrependam dos seus pecados. Davi nunca deixou de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Nunca deixou. Dá vontade até de chorar, cara. Vocês estão ouvindo pastores que estão em adultério? Pastores que mentem? Pastores que querem tirar tudo da conta bancária dos outros, usando o nome de Deus? Vocês estão aprendendo com o servo de Deus Davi? Ele disse que ele vai ensinar os transgressores da vida do Pai. Ele está ensinando a nós aqui. Está ensinando a vocês. Ele está ensinando a vocês para que vocês parem com essa prática de pecado. Venham e confessem publicamente seus pecados. Pastor André, eu tenho vergonha de confessar meu pecado publicamente à igreja. Mas se o Senhor estiver do meu lado, falando comigo, eu confesso, é só você me chamar. Eu estarei na sua igreja, ao seu lado. Eu até prego. Se você confessar o seu pecado. Aí nós voltamos no Salmo 32, que é o salmo base aqui, o texto
que fala da bem-aventurança de quem recebe o perdão divino. Não há, irmãos, como vocês serem felizes se você ocultar os seus pecados. Você não vai ser feliz nunca se você ocultar os seus pecados. Aprendam de uma vez por todas. Pecou, dobra teu joelho, confessa o teu pecado, sai, larga, confessa o teu pecado. Você deve fazer como Davi fez. Por isso ele pôde escrever este salmo, pois Davi sentiu na pele a consequência dos seus pecados. Por isso que ele escreveu: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto os meus pecados envelheceram, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso ele pôde escrever isso. Por isso nós estamos lendo essa mensagem de perdão de pecado, de arrependimento. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que não há quem não peque. Não há quem não peque. E relembrando, se alguém se apresenta a ti como um apóstolo de Jesus Cristo e diz para ti e ensina para ti que os erros dele para Deus são acertos e que o pecado dos outros são realmente pecados, esse cara é um déspota. É uma farsa ambulante. É um presunçoso. É um fanfarrão que usa o nome de Jesus Cristo em vão. Vocês devem conhecer um monte por aí. Eu não vou nem falar o nome. Pessoas assim obterão o perdão de Deus? É aqui uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Pessoas assim obterão o perdão de Deus? Os meus pecados para Deus são acertos. Não reconhece, não tem consciência. Olha, eu acho difícil receber o perdão de Deus, porque o cara que acha que o pecado dele para Deus é acerto, e o seu pecado é pecado, nunca será perdoado. Eu acho que ele nunca será perdoado. Então, está ouvindo? Eu espero que vocês enviem essa mensagem para quem precisa, porque talvez desperte. É preciso reconhecer. Nós devemos aprender com o servo de Deus Davi, que errou, que pecou, que transgrediu, mas que se arrependeu. Se você está assistindo essa mensagem hoje e você está traindo o seu cônjuge, peça perdão a Deus agora mesmo. Porque Deus é um Deus abundante em benevolência e em perdão. E termine essa relação com a sua amante agora. E seja fiel à tua esposa. Não tente se iludir e falar para você mesmo que você é um homem de Deus. Você é mais um miserável pecador que depende de Cristo para perdoar. Eu convido a todos vocês que porventura estão vivendo no pecado a abandoná-lo imediatamente e a abraçar a graça salvífica oferecida por Jesus Cristo e fazer de Jesus Cristo o seu advogado de defesa. Pois fazendo de Jesus Cristo o seu advogado de defesa, você ouvirá o seguinte, em 1 João capítulo 2, versículo 1 em diante: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo. Satanás detesta isso aqui que eu vou falar. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Eu nunca deixo de confessar os meus pecados. Nunca. Cometi um erro, eu confesso o meu pecado. Não oculto minhas transgressões diante de Deus. Fiz de Jesus o meu advogado. E olha o que acontece. Talvez vocês não tenham percebido. Para quem faz Jesus o seu advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. E aqui ele diz, eu conheço, e não guardo seus mandamentos, é mentiroso. Eu conheço Jesus. Eu vou na igreja. Eu oro. Eu jejuo. Eu fiz a vigília da vitória. Eu fui na semana da não sei o quê. Eu fiz isso tudo. Tá. Mas você precisa guardar os mandamentos de Jesus. Você não pode viver sua vida cumprindo rituais somente. Ele cumprir rituais, todo mundo cumpre rituais, cara. Toda religião aí tem seus rituais, as pessoas vão cumprir seus rituais. Você vai ficar vivendo de cumprir rituais ou você vai viver de cumprir a palavra de Deus? Aquele que diz, eu conheço os nossos mandamentos, é mentiroso, ele não está a verdade. Mas qualquer que guarde a sua palavra, o amor de Deus está nele. O amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Pastor André, tem que ter cuidado como você prega, porque Satanás é o acusador. Ele é o teu acusador. Vou contar um segredo aqui para vocês. Vou ler de novo. Porque talvez vocês leiam o texto bíblico e não meditem, não pensem no que o texto está mostrando para você. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Satanás é o meu acusador. Tá. E Jesus Cristo é o que meu? É o meu advogado. Vocês vão ficar dando e elevando Satanás a um posto ao qual ele já nem tem mais? Vocês vão continuar dando crédito a essa criatura desgraçada e nojenta chamada Satanás? Ou vocês vão pegar isto aqui, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E vão fazer isso uma lei na vida de vocês. Vocês acham que quando eu erro e quando eu pego, eu tenho medo de Satanás? Vocês acham isso? Quem ensinou isso a vocês? Quem ensina isso? Vocês leem a Bíblia toda? Vocês compreendem a mensagem da salvação? Que não é pela tua obra, que não é pela minha obra, mas que é pela obra de um homem que se fez maldito por mim. 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Já li isso aqui. Não, estou aqui embaixo. Vou terminar com 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor Jesus.
porque o teu sangue me purifica de todo pecado. Está escrito aqui, e eu uso isso no meu favor todos os dias. Todos os dias eu lanço isso na cara de Satanás, o acusador, o derrotado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Vocês têm que saber que Deus me disse que para Ele os meus erros são acertos, mas os erros de vocês são pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Cara, o que tem de liderança que vive em engano, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Escritura Sagrada. Meu Deus, chega a dar até pena. São ricos, são ricos. São ricos. Mas se não se arrependerem, vocês já sabem o que vai acontecer com uma grande parte. Vai tudo para os quintos dos ares, dos infernos, seja lá o nome que se dê. Fogo e enxofre. Vamos para lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toma-lhe, Satanás, pum, na tua cara. Cheguei até a desligar. Não foi Satanás não, tá? Fui eu. Porque tem gente que quer espiritualizar tudo. Vai falar, ih, pastor, não sei o que, ela falou de Satanás. O telefone desligou, pode ver que foi obra do maligno. Não é obra do maligno não, fui eu que dei mole aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Fala assim comigo. Se eu confessar os meus pecados, Ele, Jesus, me perdoa e me purifica de alguns dos meus pecados. Não. De toda a injustiça, todo pecado, toda a injustiça. É isso que eu escrevo na cara de Satanás todos os dias. É isso que eu falo para ele todos os dias. É isso que eu cito para ele todos os dias. O que eu cito? A palavra de Deus. Ele foi muito ousado em citar a palavra de Deus para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero citar a palavra de Deus para ele. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos aí na internet, arrependam-se e Deus te perdoará e lhe dará a vida eterna em Cristo Jesus. Permitido o Senhor, domingo que vem estaremos aqui para mais uma mensagem do Evangelho Eterno. Deus abençoe. Em nome de Jesus.